Na semana passada, no dia 9 de novembro, estreou na Bolsa um novo ETF de renda fixa, o LFTS11. E muita gente está considerando que esse ETF agora é a melhor opção para reserva de emergência. Ele tem vantagens e desvantagens, sobre as quais falaremos nesse vídeo para ver se realmente a reserva de emergência agora vai estar melhor aplicada em um ETF, ao invés de, por exemplo, as opções de renda fixa tradicionais que a gente conhece. E aí, pessoal do canal, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do Você Mais Rico. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que está chegando a Black Friday da Finclass, nossa plataforma de finanças aqui do Grupo Primo, com condições muito especiais. Se quiser fazer parte, tem um link aqui na descrição do vídeo, mas você vai ter acesso a vários bônus. Você vai ter acesso ao curso do Meu Milhão com Marketing Digital, a um curso de estratégia de vendas do Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street. Você vai ter acesso também ao curso de estratégias financeiras para resolver a parte da sua vida financeira e também ganhar dinheiro com milhas aéreas, a todas as assinaturas da Speech, a nossa casa de análise, por um mês e uma dessas para escolher durante um ano. E o melhor, todos esses bônus por metade do preço da assinatura normal da Finclass, ao invés de 12 de R$ 49,90 por 12 de R$ 24,90, mas apenas no dia 25 do 11. Essa oferta especial vai chegar através de um grupo VIP no WhatsApp. Para fazer parte, só tocar aqui no link da descrição. Entrando agora no assunto do vídeo, pensando naquela pessoa que caiu de paraquedas aqui no canal Você Mais Rico, vamos começar conceituando aquilo que seria uma reserva de emergência para entender por que esse novo ETF, o LFTS11, pode ser a melhor opção no momento para você aplicar esse dinheiro. Então, considerando que o imprevisível, previsivelmente, uma hora dará as caras da nossa vida, a gente não sabe como, pode ser através da perda de um emprego, da quebra de um negócio, de uma emergência familiar, o que pode acontecer, você pode ter tudo certinho, tem lá o seu FGTS, já tem um dinheirinho separado para você, não é tanta coisa, porque tem FGTS, tem plano de saúde, tem seguro de vida, mas é um parente próximo que não se cuidou e o negócio acaba sobrando para você justamente porque você tem a sua vida acertada. Então, pensando nesses imprevistos que por vezes dão as caras, o que os educadores financeiros, e eu me coloco dentro disso também, costumam indicar é que você tem uma reserva composta de mais ou menos 6 meses do seu custo de vida. Alguns colocam a renda, para a grande parte dos brasileiros, renda é igual ao custo de vida, o pessoal gasta tudo, mas esse dinheiro teria que ficar em aplicações muito líquidas, muito seguras, e por conta disso, muitas vezes não tão rentáveis quanto outras aplicações que nós temos no mundo financeiro. Deixando bem claro que, ao falar 6 meses, eu penso em uma média. Se você, por exemplo, tem uma atividade laborativa muito mais segura, é funcionário público no âmbito federal, trabalha diretamente para os donos da máquina de imprimir dinheiro, você pode ter uma reserva menor. Eu, quando era militar, tinha 3 meses de reserva apenas. Se você já é um corretor de imóveis, é um empreendedor, alguém que tem uma vida muito mais volátil, é interessante que a reserva seja maior do que simplesmente 6 meses. Talvez 9 até 12 meses, se quiser ser especialmente conservador. E aí, pensando nas opções que você tem para investir esse dinheiro, lembrando das 3 características que eu falei agora, né? Podemos até fazer um triângulo, que seria um triângulo impossível, você não conseguiria ter os 3 ao mesmo tempo. Então, primeiro, você quer muita liquidez, porque afinal de contas você não sabe quando uma emergência irá acontecer. E liquidez, para quem não sabe, é a capacidade que um bem tem de se transformar em dinheiro. Se você pega um imóvel, por exemplo, por mais que ele tenha um valor de mercado alto, ele é pouco líquido. Você não vende um imóvel em um dia, você não vende em uma semana, raramente você vende em um mês, a não ser que você coloque um grande desconto sobre o valor de mercado pelo qual imóveis parecidos estão sendo negociados. Então o imóvel, ele é pouco líquido. E tudo aquilo que é pouco líquido não é adequado para que você componha a sua reserva de emergência. Um outro ponto é a questão da segurança, mas em segurança aqui nós queremos 2 coisas dentro desse item. Primeiro, um risco baixo de crédito. Você não quer colocar o seu dinheiro lá dentro e simplesmente não ser pago. E aí você tem vários investimentos muito seguros. Investimentos bancários, por exemplo, títulos do Tesouro, que tem a garantia do Estado, que é o dono da máquina de imprimir dinheiro. Um Tesouro IPCA+, por exemplo, ele tem a garantia de que no seu prazo de vencimento vai te pagar exatamente a taxa de juros combinada, um componente prefixado, que hoje está em torno de 6%, mais o IPCA de todo o período. Contudo, isso é só no vencimento. Durante o caminho ele oscila muito. E por conta da oscilação, ele não é adequado também para uma reserva de emergência, porque em segurança não é apenas baixo risco de crédito, você também quer uma baixa oscilação. Você não quer colocar um dinheiro numa reserva de emergência e quando for precisar resgatar, por mais líquido e seguro quanto ao risco de crédito, vê que vai ter que retirar com 10, 20% de prejuízo porque está perdendo em movimentos de marcação a mercado. E o último ponto é que geralmente, se você quer muita segurança, tanto em questão de risco de crédito quanto também de baixa volatilidade e
muita liquidez, você vai ter que abrir mão de rentabilidade. Esse seria o normal, mas o normal não é o que acontece aqui no Brasil. A gente pode falar que o Brasil é uma jabuticaba em termos internacionais por conta de sua taxa de juros alta. Não só nesse momento, mas até em termos históricos, apesar de que em alguns períodos, como por exemplo o ano de 2020, a gente teve uma taxa de juros realmente muito baixa, 2020 e parte do ano de 2021. Mas nesse momento, para emprestar dinheiro para o governo num Tesouro Selic, por exemplo, que é muito líquido, a liquidez é em D+1, ou seja, você pede o resgate num dia e recebe no dia seguinte. Mas se fizer antes das 3 horas, é até no mesmo dia. Muito seguro, porque tem a garantia do Estado e, além disso, ele oscila muito pouco para baixo. Em raras ocasiões acontece algum tipo de oscilação para baixo, mas geralmente muito pequena. E mesmo assim a rentabilidade dele é muito alta, agora que a Selic está no patamar de 13,75 já há 3 reuniões do Copom. Mas, além do Tesouro Selic que eu estou citando aqui, que dentro dos títulos públicos seria adequado para que você faça a sua reserva de emergência, você também tem outras opções. Você pode pegar, por exemplo, um CDB de liquidez diária, pagando no mínimo 100% do CDI. Lembrando que o CDI é uma taxa que fica muito próxima da Selic. Se a Selic está em 13,75 nesse momento, o CDI está em 13,65. Preferencialmente de bons bancos, bancos com baixo risco de crédito, instituições sólidas e lucrativas, e tendo cuidado para também não ultrapassar o limite do FGC. É sempre mais interessante você ter menos de 250 mil por CPF, por instituição, para ter mais essa garantia. E você também tem aqueles fundos DI que investem apenas em títulos públicos com taxa de administração zero. Várias corretoras lançaram esses fundos há algum tempo, até como uma estratégia para atrair clientes. Eles não ganham nada nesse fundo, mas você abre a conta para poder colocar o seu dinheiro da reserva naquela aplicação e acaba comprando outros produtos dentro da plataforma. Entre essas 3 opções, e todas são adequadas, como eu disse, porque apresentam todos os componentes que vimos anteriormente, eu tenho usado um CDB de liquidez diária do Banco Itaú, pagando 100% do CDI. Ainda tenho parte da reserva em títulos públicos no Tesouro Selic, simplesmente não resgatei, está lá, mas quem acompanha o canal há mais tempo vai lembrar daquele episódio onde o pessoal perdeu um dinheirinho com título público devido à queda das taxas de juros, uma Selic em 2%, e a subida do deságio, um componente pré-fixado que geralmente é pequenininho. Vou colocar um print aqui para que vocês vejam como está hoje no site do Tesouro, mas que na época da pandemia subiu bastante. E aí quando essa taxa pré-fixada sobe, o preço do título ele acaba caindo. E isso gerou perdas também nos fundos de investimento taxa zero que compravam esses títulos. Quem não perdeu foi o CDB de liquidez diária, sendo que no CDB eu consigo liquidez até nos fins de semana. Nos fundos e no Tesouro eu não consigo. Então era a minha opção preferida. Embora você tenha um pouco de risco a mais, porque afinal de contas bancos não são capazes de criar dinheiro como governos fazem, embora ainda possam criar dinheiro através do sistema de reservas fracionárias, mas isso fica como um assunto para um outro vídeo. E essa é apenas a minha opinião. Tem pessoas que preferem deixar no Tesouro Selic, porque afinal de contas é risco soberano, outros preferem os fundos. Mas agora surgiu mais um desafiante no cenário, que foi esse ETF de renda fixa, o LFT, que é o antigo nome do Tesouro Selic, S11, lançado pela gestora Investo. E para quem não sabe o que são ETFs, são basicamente fundos de investimento que têm suas cotas negociadas em bolsa de valores. Então, ao invés de entrar numa plataforma, numa corretora e aplicar num fundo, depois pedir resgate, esperar um tempo, que pode ser bem grande, inclusive, nos fundos de renda variável, para que você tenha cotização, com ETF não. Simplesmente você abre o seu home broker como se fosse comprar uma ação ou fundo imobiliário, coloca lá o código do ETF, faz a negociação e compra e vende muito mais rapidamente. Os ETFs, eles normalmente são veículos de investimento passivos que acompanham um índice. E embora você tenha ETFs, principalmente nos Estados Unidos, que já tem uma gestão mais ativa, mas aqui no Brasil eles têm uma gestão passiva. Se você pega o BOVA11, por exemplo, um dos ETFs mais famosos do mercado brasileiro, ele vai acompanhar o índice Ibovespa. Se você pega os ETFs de cripto como o BIT11 ou o QBTC, eles vão acompanhar o preço do Bitcoin medido por um certo índice internacional, já que cada corretora vai ter um preço diferente. Afinal, são locais de negociação diferentes, embora do mesmo ativo, com pessoas diferentes valorizando de maneiras diferentes aquele item. E no caso desse ETF, ele vai seguir um índice chamado Teva Tesouro Selic, criado pela Teva Índices. Esse índice, como vocês podem ver aqui na tela,
é composto atualmente de 8 LFTs, 8 títulos públicos que seguem o Tesouro Selic com prazos de vencimento diferentes. E ele também vai mudando ao longo do tempo a sua composição, mas sempre atrelado às LFTs, para a pessoa física que usa o Tesouro Direto, o Tesouro Selic. E aí você pode estar pensando, poxa, não parece que tem tanta vantagem assim para o pessoal estar colocando que agora vai ser a melhor opção de renda fixa. E eu vou colocar agora uma lista das vantagens, e tem vantagens realmente muito boas em você utilizar esse ETF para sua reserva de emergência, mas também tem algumas desvantagens que devem ser pesadas na hora, principalmente de escolher mudar sua reserva de algum local onde já está aplicada para esse ETF. Então, começando pela parte boa, as vantagens. Primeiro, isso aqui claramente foi colocado para mostrar que é um pouco melhor do que simplesmente comprar pelo Tesouro Direto, a taxa de administração, que é aquela taxa responsável por remunerar os custos do pessoal que toca o ETF, é de 0,19 ao ano. Lembrando que no Tesouro Direto você tem uma taxa de 0,2 ao ano. Sendo que se você compra Tesouro Selic e o valor investido lá é menor do que R$10.000, você fica isento dessa taxa. Mas se passar de R$10.000, e considerando que você vai ter na sua reserva de emergência mais ou menos 6 meses do seu custo de vida, é fácil disso acontecer, você começa a pagar essa taxa. Então veja que a taxa ela é ligeiramente mais baixa do que aquela que encontramos no programa do Tesouro. Embora talvez não compense ainda, porque afinal de contas você só passa a pagar quando passa de 10 mil. Mas tem uma outra vantagem que é bem interessante. Os títulos que você encontra no Tesouro Direto têm prazos de vencimento. E quando esse título vence, você já tem um recolhimento de imposto de renda acontecendo automaticamente. Com uma alíquota, se você levar até o vencimento, geralmente de 15% de imposto. No ETF, você não tem vencimento, porque dentro do ETF, como vocês viram, ele segue o índice, ele fica comprando títulos diferentes e quando estão se aproximando do vencimento, simplesmente ele troca para títulos que estão mais distantes. Então você não tem vencimentos acontecendo e desconto de imposto de renda no final das contas. De modo que, se você pega, por exemplo, um Tesouro Selic que vai vencer em 2025, lá em 2025 você vai pagar 15% de imposto. E agora tem menos dinheiro na hora de voltar a investir e recompor a sua reserva de emergência. Já no ETF, você pode ficar comprado durante 10 anos sem ter que pagar imposto, a não ser que você realize a venda com lucro. Aí você vai ter que pagar um imposto de 15%. Mas aqui também é uma outra vantagem do ETF em relação ao título público. Porque se você pega as aplicações de renda fixa, exceto aquelas que são isentas de imposto de renda, mas, por exemplo, títulos públicos e o CDB de liquidez diária, que nós estamos aqui como uma opção, eles são submetidos à tabela regressiva de imposto de renda, que começa com uma alíquota de 22,5% e vai reduzindo até chegar a 15% após 2 anos, como vocês podem ver aqui na tela. Então veja que para pagar 15% de imposto, você tem que segurar o título durante 720 dias. Do contrário, a sua alíquota é no mínimo de 17,5%, talvez 20%, talvez 22,5% caso você mantenha o título por um período inferior a 180 dias. Já no ETF, se você compra o título e depois de 2 dias tem que vender porque teve uma emergência, a sua alíquota de imposto sobre o lucro é de apenas 15%. E nesse ponto também é uma outra vantagem, porque o ETF não é submetido ao IOF, que é um imposto que geralmente o pessoal esquece na renda fixa, porque é raro que alguém resgate dinheiro da renda fixa, principalmente nessa reserva de emergência, com menos de 30 dias. Mas caso você faça o resgate com menos de 30 dias, você praticamente não tem lucro, porque todo o lucro vai ser pego pelo IOF e o que sobrar pelo imposto de renda. Colocando a tabela do IOF aqui na tela, vejam que se você for obrigado a resgatar o seu investimento em renda fixa antes de 30 dias, principalmente no começo, as alíquotas do IOF são leoninas, né? Elas mordem praticamente todo o resultado que você teve. No primeiro dia, por exemplo, 96% do seu lucro iria para o IOF e depois ainda teria a mordida do IR de 22,5%, ou seja, você teria lucro nenhum no final das contas. O LFTS11, por ser um ETF, não está submetido nem a essa tabela do IOF e nem a tabela regressiva de imposto de renda. Sua alíquota é sempre de 15%. E a próxima vantagem, ela é relativa ao pessoal que deixa o dinheiro da sua reserva de emergência em um fundo DI taxa zero, porque esses fundos, assim como os fundos multimercado, estão sujeitos ao chamado come-cotas, um adiantamento do imposto de renda que acontece 2 vezes ao ano, sempre no final de maio e novembro, cobrando, no mínimo, 15% do lucro que você teve naquele período. E vejam novamente que esse dinheiro ele para de ser seu e vai para as mãos do governo e agora você tem menos dinheiro para continuar investindo. ETFs não sofrem cobrança de come-cotas.
Se você, por exemplo, vai manter o seu dinheiro investido num veículo para montar sua reserva de emergência durante 5 anos, se for no ETF, você não paga imposto nenhuma vez. Se for num Tesouro Selic, por exemplo, é quase certo que você vai ter pelo menos um vencimento no meio do caminho, para depois reinvestir o dinheiro. Pagaria imposto uma vez. Com CDBs, a mesma coisa. Pagaria imposto. Ambos na alíquota de 15%, muito provavelmente. No CDB varia, você pode pegar aqueles com prazo mais curto. Mas se você for esperto, você pega um que tenha prazo de pelo menos 2 anos. Agora, em um fundo DI, no período de 5 anos, você vai pagar imposto 10 vezes, sempre no final de maio e de novembro, 2 vezes ao ano vezes 5. Em 10 vezes você vai pagar imposto de renda no fundo DI. Que me leva até a, se eu tiver que aumentar minha reserva de emergência ou após o vencimento das aplicações que eu já tenho, a querer comprar ele, mas não agora, porque a gente tem que falar também das desvantagens, não só desvantagens do ativo em si, que são muito poucas, diga-se de passagem, mas da troca da sua reserva do veículo atual para ele. Porque veja o seguinte, se você está vendo esse vídeo e gostou bastante das vantagens, você pensa, vou retirar o meu dinheiro do Tesouro Selic, no mínimo 15% de imposto sobre o seu lucro, talvez mais do que isso, 17,5%, 20%, 22,5%. Um CDB, mesma coisa. Um fundo DI taxa zero, mesma coisa. Por mais que o Come Cotas vá acontecer agora em novembro, você estaria adiantando esse imposto, né? Ou se você tirar depois do Come Cotas, vai pagar aquela diferença ainda do que rendeu após esse evento. Então, retirar antes do prazo, principalmente para Tesouro Selic e CDBs, é pagar um imposto que você poderia evitar nesse momento e simplesmente esperar o vencimento da aplicação, porque aí não tem como fugir do imposto no final das contas. No fundo DI é mais tranquilo, porque afinal de contas você vai pagar imposto sempre. Então você poderia tirar para comprar esse ETF. Agora, as outras desvantagens, que talvez não seja uma desvantagem para você, é o fato de que se você não está acostumado a mexer em home broker, você não compra ações, só aplica em renda fixa, você vai ter que aprender a mexer. Tem vídeos aqui no canal mostrando como é que se faz e as plataformas em si são muito parecidas, então esse não é um grande desafio. Tem gente que também investe, mas não é obrigado a fazer declaração de imposto de renda, porque, por exemplo, investe só em fundos, investe em renda fixa e nunca comprou um ativo em bolsa de valores. Se você comprar nem que seja uma cota desse ETF, você vai ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda no próximo ano, em 2023, relativo àquilo que você fez em 2022. E eu deixo claro que preencher a declaração não significa pagar imposto, mas é uma certa molação. Você vai gastar um tempo para fazer aquilo, talvez até tenha que pagar um contador para te ajudar se você não tem nenhuma ideia de como se faz, ou vai ter que gastar um tempo de estudo para que você possa preencher corretamente. Sendo que agora a gente já está em novembro, né? Muita gente, quando abre uma turma do Viver de Renda, por exemplo, o cara aprende a parte de ações no começo de dezembro, ele evita comprar em dezembro e espera virar o ano só para não ter que preencher a declaração de imposto de renda. Então é um outro ponto que você tem que pesar, apesar de que na vida do investidor você vai ter que usar o home broker no final das contas, vai ter que aprender alguma hora a mexer nisso e você também vai ter que declarar imposto de renda. Eu acho até que se você não declara imposto de renda, um dos seus objetivos tem que ser esse. Porque se você não declara, ou você não investe em bolsa, ou você não tem o patrimônio suficiente para ser obrigado a declarar. Que, se eu não me engano, na última declaração de imposto de renda era de R$300 mil. Então, se você não declara ainda, coloque isso como objetivo de vida. É um objetivo chato, não é para comemorar, meu Deus, agora a Receita Federal sabe de tudo que eu faço com o meu dinheiro, mas é um degrau que você tem na escalada rumo à sua liberdade financeira. E os últimos 3 pontos é a questão da liquidez, que é em D+1, o que não é uma desvantagem, por exemplo, em relação a fundo DI taxa zero e tesouro, principalmente se você vai realizar o resgate após as 3 horas, também fica em D+1, mas acaba sendo uma desvantagem em comparação, por exemplo, a um CDB, que até nos fins de semana costuma estar disponível para que você possa fazer o resgate, pelo menos em boa parte das plataformas é assim. A outra é relativa à taxa de corretagem, que geralmente é zero, mas dependendo da corretora onde você opera, pode ser que ainda exista uma taxa e aí você tem um custo a mais para se investir nisso, que não existe nem para CDB, nem para fundo DI e nem para título público. E o último ponto, e esse realmente pode ser uma desvantagem, principalmente agora no começo, é a questão de que é um investimento muito novo. Ele estreou há coisa de uma semana. Então, se você pega um book de ofertas de um home broker, você vê que tem pouca negociação ainda no momento e geralmente com um spread, uma diferença entre o melhor preço oferecido na compra e o melhor preço de venda significativo.
o que tende a diminuir com o tempo, mas nesse começo acaba sendo uma desvantagem, porque isso pode afetar inclusive aquela questão de que para o seu investimento numa reserva de emergência você quer algo líquido. Se tem pouca negociação, acaba não sendo tão líquido assim comparado às outras opções. Contudo, eu creio, devido às vantagens que vimos aqui, que esse ETF vai ter uma liquidez cada vez maior ao longo do tempo. E possivelmente, se ele der muito certo, a gente vai ter outros ETFs para concorrerem com ele, fazendo basicamente a mesma coisa, mas com taxa ainda mais baixa. Como já aconteceu no caso de ETFs de Bitcoin, no caso de ETFs de Ether e também no caso do próprio ETF do índice Ibovespa. Então a tendência é que nós tenhamos mais competição nessa área, sobretudo se as gestoras virem que esse ETF está sendo muito procurado pelo investidor. E eu acho que vale a pena procurar esse ETF sim. Eu só não vou comprar agora, porque afinal de contas eu já tenho minha reserva de emergência formada, não vou resgatar de lá, porque eu não quero pagar imposto à toa, mas assim que os recursos começarem a vencer, eu pretendo utilizar esse ETF para a composição de parte dessa reserva. Porque de fato as vantagens compensam as potenciais desvantagens que, como nós vimos, não são grandes. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse lançamento, se vai utilizar o ETF LFTS11 na sua reserva de emergência, ou se você ainda acha que alguma das outras opções tem vantagem sobre o ETF. É isso, esse era o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço e até a próxima.